Bom, salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Só que dessa vez, comentar ou resmungar sobre o que eu não queria. Só que eu prometi, então tudo que eu prometo, eu particularmente vejo que tenho de cumprir mesmo eu não tendo um pingo de vontade. Foi justamente por isso que esse vídeo em partes demorou a sair. Óbvio que também por alguns problemas, porque final do ano chegando, vem Enem, provas, escola, um verdadeiro complicamento em muitos momentos, já que é muita coisa para fazer, a rotina é extremamente apertada, mas ao mesmo tempo que eu particularmente não queria comentar sobre esse final, que foi horroroso. É a melhor maneira de definir isso, sem falar no mínimo algumas coisas bem piores. Então, cá estou eu para desabafar definitivamente, não para acabar. Eu esperava e eu iria enrolar ainda mais esse vídeo para acabar definitivamente com a obra, realmente fazer o review de tudo que eu ainda não fiz ali, da onde eu parei com os reviews de Boku no Hero aqui no canal, para depois lançar esse vídeo. Mas eu vi que se eu continuasse com isso eu nunca iria postar o raio desse vídeo de desabafo, e já passou bastante da hora, já porque o mangá acabou em agosto, se eu não me engano. Então, sim, vão fazer uns 2 meses que era pra esse vídeo ter saído, então mais demorado do que isso impossível, basicamente. Mas bora lá, né? Eu prometi, então eu vou cumprir. Sou um homem de palavra e cá estou eu. Só que claro que espero deem esse apoio para mim, porque eu tive que reler o final de Boku no Hero só para refazer tudo mais, todo o roteiro desse vídeo. E bom, eu não queria ter feito isso, porque só fica cada vez pior. Quanto mais você lê o final, pior parece pra ti. Mas bora lá, espero que gostem desse vídeo. Um modelo bem mais descontraído aqui e tudo mais. Eu espero que gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal. E claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. E bom, primeiro eu quero pontuar basicamente todos os pontos positivos em relação a esse final, para depois começar a falar de tudo que eu achei de ruim, que particularmente é tudo que envolve o Midoriya, porque de resto o final é bom em partes. Só que o protagonista estraga o final, que é o maior problema, porque o problema do final ser ruim é justamente porque não tem aquela promessa de essa é a história de como eu vou me tornar o maior herói de todos. E depois não muda, não. Essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis de todos e tudo mais. Mimimi, mamamá, todo aquele blá 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 que a gente já viu trocentas vezes. Bom, isso não aconteceu. Mas outras coisas legais aconteceram, como por exemplo a parte ali do Shoji e tudo mais, e ao lado, por exemplo, ali do Koda, eles terem conseguido ali essa evolução e tudo mais, garantindo ali cada vez mais o fim em partes desse preconceito que existem com as pessoas que são tidas como mutantes na sociedade de Boku no Hero. E é um lance que particularmente eu gostei bastante, porque
foram personagens que não foram muito explorados, mas quando a gente chega na guerra final, com toda a questão do Spinner e tudo mais, já tinha questões que eu tinha gostado pra caramba, como haviam sido trabalhadas, como por exemplo a parte lá da traição do Aoyama e tudo mais. Foi um lance que eu amei como foi desenvolvido. E aí a gente chega nessa parte dos mutantes, com muitas aspas, porque são seres humanos como qualquer outros na sociedade, no mundo de Boku no Hero, mas é um lance que eu achei interessante porque Boku no Hero, se olha, descaradamente é inspirado naqueles quadrinhos americanos de super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC. E você lembra dessa questão, pô, mutante, você na mesma hora lembra de X-Men. E X-Men esse ano saiu ali a animação do X-Men 97 que particularmente é muito bom. X-Men, na verdade, é um lance que é fenomenal, na verdade. Mas a animação foi muito bem feita, foi muito bem trabalhada alguns plots. E Boku no Hero também tenta trabalhar algo parecido. Óbvio que de um jeito bem mais limitado, já que não é o foco da obra. Apesar de particularmente dar para facilmente fazer um mangá inteiro spin-off focando só nisso, estilo meio X-Men, e daria muito certo. Horikoshi tem um mundo no mesmo nível de Marvel e DC que ele pode criar quantas coisas ele quiser, que é tudo completamente plausível. Tem superpoderes nesse mundo, então é um lance que criar história não é o que vai faltar. A não ser que o próprio autor não queira fazer mais nada, que aí já é infelizmente um outro problema. Mas é uma conclusão que eu achei particularmente muito boa, essa do Shoji. É um ponto positivo desse final, bem como a questão ali da gente ver a Uraraka, a Tsuyu, a Yaoi Orozu e o próprio Ida terem formado uma equipe para irem de escola em escola para ajudarem basicamente nessa questão de aconselhamento de individualidades. Porque a Uraraka, que primeiramente ela ficou linda pra caralho nesse design mais maduro, meu Deus, ela ficou extremamente linda, para não dizer outras coisas, não é? Mas ela ficou linda pra caramba nesse design mais adulto e tudo mais, e não apenas por fanservice, mas ela ficou bonita pra caramba. E a Yaoi Orozu também, porque é um outro lance que você para e pensa, porque teve mais desenvolvimento do tamanho das partes frontais da Yaoi Orozu do que, por exemplo, do protagonista em algumas partes, o que é um tanto quanto real, na verdade. Mas é legal a gente observar porque a Uraraka realmente ficou bem marcada com a Toga. E tu para e pensa que a Toga não era exatamente uma vilã má porque é má. A mesma coisa como, por exemplo, o próprio Dabi e até mesmo o próprio Shigaraki e o Spinner. Nenhum deles era mal de fato porque era mal. Eles só foram realmente sofreram pra caramba por conta da sociedade, que em Boku no Hero também não é uma coisa realmente tão boa. A forma como é retratada preconceito, exclusão, toda essa questão, por mais que a maioria da população tenha uma individualidade, ainda tem-se um preconceito com quem não tem individualidade. E também tem-se um preconceito com quem tem individualidade, porque tem gente que tem, de fato, umas individualidades bem ridículas e bem inúteis, como, por exemplo, uma cauda. O que, bom, tem suas utilidades e tudo mais, mas tu compara, por exemplo, um Bakugou, um Todoroki, um Ida, tudo mais. Só que você particularmente vê que ainda assim é um lance interessante, porque educação é a base para tudo na sociedade. E educar bem as crianças, realmente ensinar ali essa questão de as crianças terem esse senso de autocrítica, terem realmente essa maturidade de saberem refletir por conta própria se aquilo é certo, se aquilo é errado. Porque, querendo ou não, a escola e
partindo em partes até aquilo que a gente tem no Brasil, cria os estudantes justamente não é nem para terem realmente essa independência ou pensarem por conta própria, mas sim cria para serem robozinhos que vão seguir as ordens do Estado e tudo mais e fazer o que é dito como certo, porque é isso, aquilo. A escola no Brasil, ela só privilegia aquele conhecimento básico que você tem que ter. Tem muitas outras coisas que não são ali, que são de extrema importância e que acabam não sendo desenvolvidas. Porque, beleza, português, matemática, as matérias curriculares são úteis? São. Por exemplo, eu amo matemática, eu amo física, eu amo biologia, eu amo história, eu amo filosofia, mas tem outras coisas que, por exemplo, aprender oratória, por exemplo, aprender a falar, como, por exemplo, se comportar numa entrevista de emprego, como fazer um currículo, ou, por exemplo, outros tipos de habilidade, raciocínio lógico, a capacidade realmente de discursar, de falar, habilidades físicas, são coisas que não são tão valorizadas realmente assim. Então, é um lance que eu achei bem interessante até essa tomada de atitude da Uraraka e tudo mais, por mais que não seja uma personagem que particularmente eu goste muito. E porque principalmente ela foi extremamente mal utilizada. A personalidade dela em partes é meio ruim. Realmente, por exemplo, a luta contra a Toga. A Toga é quem carrega a luta inteira. Inteira a luta em partes é legal, alguma coisa ou outra por causa da Toga. A Toga tem carisma. A Uraraka não tem carisma. A Uraraka quase não tem personalidade. O poder dela, ela manipula a gravidade. Mas é uma manipulação de gravidade tão fraca que, beleza, vai ter uma evolução ao decorrer da história, mas ela mal tem destaque. É esse o problema. Na verdade, é o problema da maioria dos mangás shoujos. A falta de foco em personagens femininas. Tem muita personagem feminina que tem potencial que acaba não sendo explorado e só acaba estragando e virando aquela personagem que ou não faz nada, ou sempre tem que ser salva pelo protagonista, ou é aquele romance que, por exemplo, é um outro lance que eu vou resumir nesse vídeo, que acaba sendo realizado só no final, só que aquele negócio que é tão mal feito. Tipo, você sabe que a garota gosta do protagonista, mas o protagonista em muitos momentos não demonstra muita coisa, mas no final eles acabam ficando juntos, mesmo que com aquele desenvolvimento forçado. Apesar de Boku no Hero não, aqui dá pra facilmente shippar Deku e Uraraka. Só que isso não acontece. É esse o problema. Mas a gente continuando, por exemplo, a gente vendo ali ele, que é uma ceninha tão fofa, é só um quadrinho. Mas ver a Eri na escola, com as amigas, ela feliz, ela sorrindo, é um lance tão bom. Depois de tudo que ela sofreu, ela merece ser feliz pra caramba. Então eu gostei bastante disso. Enquanto o Bakugou não mudou, e o que em partes até faz sentido, porque tem muitos traços da tua personalidade, porque por mais que tu amadureça, ainda vai ter alguns traços, por exemplo, de tu ser meio infantil em alguns momentos, tu falar coisa que não deve em horários inapropriados, ou tu ser esquentadinho e tudo mais. Então é legal ainda, assim, tipo, por mais que o Bakugou tenha amadurecido, quando é pra ser maduro, quando é necessário essa maturidade, ele demonstra. Então isso é legal, porque ninguém, quando é adulto, é sério o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, se fosse assim, o mundo seria muito chato. Então, realmente é um lance que eu confesso que gostei e tudo mais. Onde o Bakugou que subindo cada vez mais nos rankings, aí, pô, ele é o herói número 1, ele ou o Todoroki, mas o próprio Todoroki continua ali avançando cada vez mais, ele que aprendeu a socializar mais com os outros e tudo mais, teve essa evolução e aos poucos as pessoas ali já quase ninguém mais se refere a ele como filho do Endeavor, ele conseguiu ali criar a própria imagem sem estar atrelado ali à sombra do seu pai, aos traumas e tudo mais do passado. Então, óbvio que ainda vai continuar tudo isso? Vai. Óbvio que vai.
Mas ele superou e conseguiu aí, não só ele, como a própria família conseguiu seguir em frente. Então isso já é algo muito importante. Mas nem ele, nem o Bakugou são os heróis número um, mas sim o Mirio, pelo que dá a entender. O que é algo que até é aceitável. Só que tu para e pensa que desde o final do capítulo 429, quando o Midori, Bakugou, Todoroki, toda a turma que agora era a 2A, ainda estava no segundo ano do ensino médio, de lá pra cá passaram-se 8 anos. E cara, beleza, o Mirio, ele é aquele herói extremamente foda pra caramba e tudo mais. Ele realmente conseguiria subir até o posto de número 1 uma velocidade extremamente rápida. Só que, pô, tu para e pensa, tu vai comparar em nível de poder Bakugou e Todoroki, não são muito mais fortes. Só que você também para e pensa que o rank não é em questão de força. Então, em partes, realmente a individualidade do Miro seria bem mais útil para salvar, por exemplo, pessoas e tudo mais. Só que vem um problema. No capítulo, eu acho que foi 429 ou 428, a gente tem um diálogo entre o Hawks e o All Might, onde é basicamente a discussão sobre abolir basicamente esse sistema de ranking de heróis, o herói número 1, número 2, número 3, porque no fim das contas não importa quem é o número 1, número 2, número 3. Todos os heróis ainda são heróis. Você salvar uma vida não te torna mais importante de quem salvou 2, 3, 4 ou mais vidas. Uma vida não tem valor, é algo que realmente é tão caro que não tem como ser comprado ou medido com grandezas. Então é um lance que teve todo esse diálogo, mas cadê? Isso não aconteceu, o rank ainda continua a existir, e é um lance que eu confesso que, em partes, era interessante, mas ao mesmo tempo meio desnecessário, porque gerava umas brigas bem desnecessárias pra trama. Mas a gente também vê algumas outras coisas interessantes, sobre como, por exemplo, o Tokoyami se tornando mais famoso, que é um personagem que particularmente eu gosto pra caramba, não só pelo design, a individualidade, a própria personalidade dele. E também o Kirishima, que é outro personagem que eu também gosto pra caramba, a criatividade que o autor tem para alguns personagens é um lance que particularmente eu admiro bastante, mas a gente vem pra parte triste. Primeiro eu vou falar sobre o romance. Porque a gente tem a história inteira. Se tu parar pra pensar, Midoriya e Uraraka sendo shippados e basicamente é o casal principal. Eles vão terminar juntos. Óbvio que aqui é um shounen. E é um shounen ainda seguindo aquela fórmula meio antiga, porque hoje em dia a gente tem modelos novos de shounen, coisas bem mais pesadas até, por exemplo, Chainsaw Man, Jujutsu segue até um pouco desse modelo, a gente tem agora ali Dandadan, por exemplo, então a gente tem realmente uma pegada um pouco mais pesada até, e até questões sobre romance, sexo e tudo mais são um pouco mais abordadas. Óbvio que ainda não é o foco, porque ainda é um shounen, não é um romance. Mas, pô, pelo menos no final, o casal, por mais que não tenha aquele desenvolvimento bonito como você queria, pelo menos o casal ainda iria ficar junto. Porque a história inteira, Midoriya e Uraraka são shippados para se tornarem um casal e no final, o que acontece? Nada. Eu nem vou zoar porque, pô, a Uraraka ali ficou com o Bakugou, porque tem uma cena que é basicamente a página final do mangá, todo mundo saindo pra uma missão e tem lá o Bakugou. E a mão dele tá vindo por trás da Uraraka e o pessoal completou o desenho e, bom, ele tá tocando em áreas bem específicas da Uraraka, então vão ter até alguns memes que eu botei aqui e tudo mais, vocês vão ver zoando tudo isso. Mas é um ponto bem
triste em relação a isso. Só que beleza, não tem desenvolvimento do romance e tudo mais, mesmo tendo toda essa questão de que o casal é shippado, mas ele não fica junto. Tá bom, beleza, eu aceitaria isso. Seria um ponto negativo? Seria, mas ainda é aceitável. Só que piora. Porque chega todo o desenvolvimento do Midoriya com o garoto. Lá eu não vou falar tudo isso de novo, porque pelo amor de Deus, que encheção de saco. Mas a gente que vê que, pô, acabou. Só que não acabou. O editor viu, pô, Horikoshi, que é o nome do autor, né? Kohei Horikoshi é o nome do autor da obra. Isso aqui tá muito ruim. Então, tenta dar pelo menos um final um pouquinho melhor, dá umas páginas a mais. E simplesmente vem o All Might quebrando o título de fim e tudo mais. Só que a continuação do final só piora as coisas. Porque o Midoriya, a gente vê que ele não se tornou o herói número 1. A gente acompanha a história inteira, a promessa de que essa é a história de como eu e depois de como nós nos tornamos os maiores heróis de todos. E não é desmerecendo quem é um trabalhador CLT, quem é professor. Eu não estou desmerecendo isso. É um lance que eu admiro os professores, eu admiro o pessoal que tem carteira assinada, CLT e tudo mais. Realmente eu admiro pra caramba isso. Mas essa não era a proposta do anime. Essa era a proposta de que a ideia central era o Midoriya ali se tornar pelo menos um dos maiores heróis de todos. E chega no final, ele derrotou o Shigaraki, derrotou em partes. Óbvio que com a ajuda de muita gente também, o All For One e tudo mais, mas cara, ele salvou o mundo. E todos os heróis profissionais do Japão sabem isso, então é um negócio que é descarado. O pessoal conhece até o Midoriya, mas tipo, o All Might salvou o Japão e é extremamente idolatrado, é extremamente amado, tem uma estátua em praça pública dele, continua-se lá. O Midoriya salvou o mundo e não tem nada. Nada, ele não tem ninguém, tipo, fã-clube correndo atrás dele, ele não tem um momento de paz, ele pisa na rua e geral começa a correr, Midoriya, eu te amo, somos seus fãs, não tem nada disso. Simplesmente é como se ele fosse uma pessoa qualquer e nunca tivesse feito nada, então é ridículo, porque ele se esforçou pra caramba. Óbvio que tem toda a questão de roteiro e tudo mais e tal, em partes. Óbvio que tudo é roteiro. Mas quando eu me refiro a roteiro, as questões mais forçadas foi entregue meio de graça. Porque o One For All começou só com super força, virou basicamente virando um Megazord no final. Porque sensor de perigo, flutuação, a troca de marchas, o fadinho, penca de individualidades. Até aí, beleza, é aceitável e tal, mas esse final de que nada. O mérito do protagonista, cadê? Tipo, nada. E pra piorar, ele perde os poderes, ele perde a garota, ou pelo menos não fica com ela, e ele ganha uma armadura. Tipo, uma armadura de Homem de Ferro e tal, é legal e tudo. Estilo ali, por exemplo, o Homem de Ferro ou algo do tipo, só que, bom, foi feito, óbvio que não foi feito em si, mas foi bancado pelo Bakugou. E tu para e pensa que o protagonista, ele então é pobre, porque, tipo, cara, ele salvou o mundo. Ele não ganhou nada em troca. Ele não ficou com a garota no final. Ele virou um professor e a promessa que ele disse que iria cumprir, em momento algum cumpriu isso. Então ele simplesmente termina pobre, termina sem a garota que ele gostava e termina ainda tendo que depender da ajuda e da bondade dos outros para ganhar uma armadurazinha para continuar sendo herói. Então é ridículo isso daí. Tipo, a expectativa que você tinha e a realidade que é te colocada é uma diferença tão ridícula que realmente é o que torna esse final ruim. Eu aceitaria ali, beleza, o Midori não fica com a Uraraka, mas ele pelo menos ali,
Óbvio que teria que ter sido colocado algumas coisas a mais e que o Midori é alguém extremamente inteligente para ter conseguido, por exemplo, fazer a própria armadura sozinho, mas pô, foram 8 anos. 8 anos ele teve tempo para estudar pra caramba, então ele realmente estudar ao ponto de conseguir fazer a própria armadura ou se virar realmente como um vigilante, algo meio estilo Homem-Aranha no começo, algo desse tipo, realmente tipo um Batman, só que mais pobre, por exemplo, ele iria evoluindo, né, conforme ele estudava e aprendia métodos de criar uma armadura por conta própria, ter ainda mais esse mérito por parte dele. Só que isso acontece, ele ganha a armadura, ganha, só que não é ele quem faz, ele não tem nada a ver com isso, tipo, simplesmente entregue de graça pra ele do Bakugou e toma, tá aí. Tipo, é tão ridículo, cara, o final. Tipo, tudo que tinha sido prometido, o final vai ter isso, aquilo, assim, e não tem nada. Tudo que a gente esperava que fosse acontecer, acontece. Só que acontece o contrário. Então é ridículo esse final, é por isso que eu não queria fazer esse vídeo de desabafo. Tipo, eu tô com raiva do final? Não. Sinceramente, tipo, quando saiu o final, eu tava com muita raiva do final, é por isso que eu não gravei o vídeo. Porque iria sair um vídeo que particularmente iria sair muito ruim, porque eu ia estar com tanta raiva que o vídeo iria sair muito mal feito. Tanto que o próprio vídeo de review do capítulo 430 chegou a um ponto que eu já estava tão sem vontade ali de gravar o final, que eu acelerei tantas coisas, porque eu tava com muita raiva do final. Só que beleza, passou-se um tempo, e sim, o final é ruim, não vai mudar independentemente do que aconteça. O final é ruim, mas eu não tenho mais raiva, eu só simplesmente não vou esquentar por conta disso. É um lance que não vale a pena eu perder o meu tempo, a minha paciência, gastar realmente energia à toa. Então vai continuar sendo um final ruim? Vai. Mais ou menos, é óbvio, ainda vai render alguns bons vídeos aqui pro canal. O mínimo que essa desgrama de final merece dar pra gente, né? Então pelo menos alguns videozinhos a mais a gente ainda vai ter aqui de Boku no Hero e tudo mais. Algumas questões ali, por exemplo, continuar com os reviews que eu ainda não trouxe pro canal, algumas coisas que eu vou elogiar, como por exemplo Família Todoroki, que pra mim é a melhor coisa de Boku no Hero. Do começo ao fim o desenvolvimento é perfeito. Outras coisas eu posso resmungar, posso talvez comentar ali sobre o novo filme de Boku no Hero, eu não sei se ainda já saiu ou não, que é o 4º filme. Vou comentar algumas coisas sobre isso, então ainda vai ter conteúdo. Óbvio que vai diminuir a um ponto que daqui alguns meses talvez eu já não traga mais Boku no Hero, porque particularmente não tem mais nada que eu tenha interesse em trazer. Porque simplesmente a obra acabou e realmente o final foi tão ruim que eu não tava nem com vontade de trazer esse desabafo. Mas eu justamente trouxe porque, beleza, o final foi ruim, então pelo menos vai me render alguns vídeos aqui pro canal, também porque eu disse que iria trazer pra vocês. Então, cá estou eu, um homem de palavra, então espero que gostem disso. Realmente essa é a minha opinião sincera em relação ao final. Mas valeu por tudo, terem aguentado toda essa jornada, basicamente, aqui também esse vídeo com esse desabafo de certa forma em relação a esse desastre de final de Boku no Hero, mas valeu, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo, de fato eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo, então vejo vocês no próximo vídeo. É claro também, não deixem aí de deixar um like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, falou, valeu e eu fui.